O celular vibrou pela 52ª vez. 52 chamadas. Eu contei. Cada vibração era como uma batida na porta que eu havia trancado 3 semanas atrás, no dia do meu casamento. O dia em que me casei sem minha sogra. O dia em que ela estava doente demais para comparecer. Doente demais, até eu abrir o Instagram e ver os stories dela dançando na festa da filha, com o mesmo vestido que ela havia comprado para usar no meu casamento. O mesmo vestido. A mesma mulher que 3 horas antes havia me ligado, com voz fraca, quase um sussurro, dizendo: "Querida, não vou conseguir ir. Estou me sentindo muito mal. O médico disse que eu preciso ficar de repouso absoluto." Eu tinha acreditado. Claro que acreditei. Porque quando você ama alguém, você quer acreditar que a mãe dele te ama também. Você quer acreditar que aquela mulher que te olha de cima a baixo toda vez que você entra na casa dela, que comenta sobre o seu peso, sobre o seu trabalho, sobre a forma como você tempera o arroz, no fundo te aceita, no fundo te quer bem. Eu queria tanto acreditar nisso, mas a verdade tem um jeito de aparecer quando menos esperamos. E ela apareceu em stories de Instagram, em vídeos de 15 segundos que destruíram anos de auto-engano. Lá estava ela, minha sogra, girando na pista de dança, sorrindo para a câmera, erguendo uma taça de champanhe. O volume estava no máximo e eu podia ouvir a música, as risadas, os parabéns sendo cantados para minha cunhada. No mesmo horário em que eu caminhava até o altar. No exato momento em que eu dizia sim ao homem que eu amava, ela dizia saúde à filha dela. O vestido era azul royal. Eu lembro porque ela tinha me mostrado 3 semanas antes, quando ainda fingia que iria ao meu casamento. Ela havia dito: "Comprei este vestido especialmente para o grande dia. É da mesma loja onde comprei o da festa da Ana. Custou uma fortuna. Mas você merece." Eu merecia, mas não merecia o suficiente para ela escolher meu casamento ao invés da festa da própria filha. A humilhação tem gosto. Gosto de champanhe que você não bebeu, de bolo que você engoliu com a garganta apertada, de sorriso que você forçou quando as pessoas perguntavam: "E sua sogra? Ela está bem?" "Sim, está doente." "Nada grave, mas não pôde vir." Eu disse isso 17 vezes naquele dia. 17 vezes eu menti para proteger a imagem dela. 17 vezes eu morri um pouco por dentro. Meu marido, Rafael, tentou me consolar. Ele disse: "Amor, minha mãe realmente estava passando mal pela manhã. Ela deve ter se sentido melhor depois. Você sabe como ela é. Não consegue decepcionar a Ana. Não consegue decepcionar a Ana. Mas conseguia me decepcionar. Conseguia me abandonar no dia mais importante da minha vida. E eu deveria entender. Eu sempre deveria entender. Mas algo mudou naquele momento, quando vi aqueles stories. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Aquela clareza fria e cristalina que vem quando você finalmente aceita a verdade que sempre esteve ali, piscando na sua frente como um sinal de trânsito que você escolheu ignorar. Ela não gosta de você. Ela nunca vai gostar de você. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Então, eu fiz a única coisa que me restava fazer. Eu segui em paz. Não liguei para cobrá-la. Não mandei mensagens sarcásticas. Não compartilhei os stories com prints e indignação. Eu simplesmente segui em paz. Bloqueei os stories dela, silenciei as conversas e dediquei-me a aproveitar minha lua de mel. 3 semanas de paz. 3 semanas sem críticas disfarçadas de conselhos, sem comparações com outras noras, sem comentários sobre como eu deveria me vestir, cozinhar, trabalhar ou existir. Foram as 3 melhores semanas desde que conheci Rafael. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. E então vieram as chamadas. A primeira foi num domingo à tarde. Rafael e eu estávamos na cozinha, preparando o almoço juntos pela primeira vez no nosso apartamento. Música tocando, vinho aberto, riso fácil. O celular tocou. Nome dela na tela. Eu olhei para Rafael. Ele olhou para mim. "Deixa tocar", eu disse. E deixamos. Caiu na caixa postal. 30 segundos depois, tocou de novo. E de novo. E de novo. "Atende, minha mãe nunca liga assim", Rafael disse, a testa franzida. "Ela liga assim sim", eu respondi. "Toda vez que quer algo e não está conseguindo do jeito dela." Mas ele já estava pegando o próprio celular. "Alô, mãe? O que foi?" Eu observei a expressão dele mudar. Preocupação. Confusão. Ele olhou para mim, cobriu o microfone do celular e sussurrou: "Ela quer falar com você. Disse que é urgente." "Urgente?"
Eu repeti. Tão urgente quanto a doença dela no dia do nosso casamento? Rafael fechou os olhos. Ele sabia que eu tinha razão, mas a culpa filial era mais forte que a lógica. Amor, por favor, só atende. Eu não atendi. Eu saí da cozinha, fui para o quarto, tranquei a porta e chorei. Chorei de raiva, de frustração, de cansaço. Chorei porque até nos momentos de paz, ela encontrava uma forma de invadir. Até quando eu tentava me proteger, ela usava o próprio filho como ponte. E o pior é que funcionava, porque eu amava Rafael. E amar Rafael significava, de alguma forma, ter que lidar com ela. Quando saí do quarto, 1 hora depois, Rafael estava sentado no sofá com o celular na mão e uma expressão de quem havia acabado de descobrir algo terrível. O que foi? Eu perguntei, minha voz ainda rouca de tanto chorar. Ele me olhou e algo no olhar dele era diferente. Ela está dizendo que está muito doente, que precisa de você especificamente, que só você pode ajudá-la. O riso que saiu de mim foi amargo. Claro que precisa. Agora que a festa da Ana acabou, agora que ela já aproveitou tudo o que queria aproveitar, agora ela lembra que eu existo. E o que é dessa vez? Outro repouso absoluto que magicamente se cura quando tem compromisso que ela considera mais importante? Rafael balançou a cabeça. Não sei os detalhes. Ela só repete que precisa falar com você urgentemente. Disse que são 52 chamadas, que você está ignorando, que ela nunca pediu nada assim antes. As palavras 52 chamadas soaram estranhas na voz dele, como se ele também estivesse começando a perceber o peso obsessivo daquilo. Eu respirei fundo. A velha eu teria cedido. A velha eu teria corrido para atender, preocupada, culpada, pronta para ser útil e talvez, finalmente, aceita. Mas a nova eu, a que tinha vivido 3 semanas sem aquela toxicidade, a que tinha visto os stories dela dançando enquanto eu caminhava até o altar, essa eu era diferente. Então eu vou te contar uma coisa, Rafael, eu disse, minha voz firme pela primeira vez em meses, quando o assunto era a mãe dele. Eu vou te contar desde o começo. E você vai me escutar sem interromper. E quando eu terminar, você vai decidir de que lado você fica, do meu ou do dela, porque eu não aguento mais ficar no meio. E foi assim que começou. A história que eu havia engolido durante 2 anos de relacionamento, que eu havia mastigado em silêncio, que eu havia digerido sozinha todas as noites em que chorei no chuveiro para ele não ouvir. Tudo começou a sair, e Rafael, pela primeira vez, sentou e realmente escutou. Conheci Rafael numa sexta-feira chuvosa de março. Eu estava atrasada para uma reunião. Ele estava saindo de uma. Nós esbarramos na porta giratória do prédio comercial e meus papéis voaram para todo lado. Ele me ajudou a juntar. Pediu desculpas 17 vezes. Me ofereceu café como reparação. Eu aceitei. 3 meses depois, estávamos namorando. 6 meses depois, eu conheci a mãe dele, Dona Margarete. Esse era o nome dela, mas eu nunca a chamei assim. Sempre foi sua mãe ou a senhora. Nunca tivemos intimidade suficiente para primeiro nome, mesmo depois de 2 anos. Ela deixou isso claro desde o primeiro encontro. Foi num domingo de almoço. Rafael estava nervoso. Eu percebi pela forma como ele dirigiu mais devagar que o normal. Pela forma como verificou 3 vezes se eu estava bem, se meu vestido estava bom, se eu tinha certeza que queria conhecê-la. Minha mãe é um pouco difícil no começo, ele disse, mas quando ela te conhecer de verdade, vai te amar. Eu acreditei. Outro erro meu. A casa dela era enorme. Uma dessas casas antigas com jardim na frente, portão de ferro, móveis de madeira escura e cristais por todo lado. Tudo brilhava. Tudo estava no lugar certo. Até a poeira tinha medo de pousar ali. Quando Rafael tocou a campainha, eu ouvi saltos se aproximando. A porta se abriu e lá estava ela, alta, magra, cabelos presos num coque impecável, roupas caras, mas discreta, maquiagem leve, mas perfeita. E aquele sorriso que não chegava aos olhos. Rafael, meu filho, ela disse, abraçando-o com uma força que me fez sentir invisível. Que saudade! Você sumiu. Eu estava ali, a 30 centímetros deles, mas ela demorou mais 5 segundos para me olhar. Quando olhou, foi de cima a baixo, uma avaliação completa. Vestido, sapatos, bolsa, cabelo, maquiagem, unhas. Eu senti cada centímetro de mim sendo medido contra uma régua que eu nunca passaria. E você deve ser a Camila, ela disse finalmente, estendendo uma mão fria. Rafael falou tanto de você. Prazer, Dona Margarete, eu respondi, apertando a mão dela. Pode me chamar de Margarete, ela disse, mas seu tom deixava claro que eu não deveria. Entrem, entrem.
O almoço está quase pronto. A casa por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Quadros nas paredes, tapetes persas, uma mesa de jantar que cabia 12 pessoas. E no canto da sala, uma foto gigante de Rafael com a irmã, Ana. Eles deviam ter uns 15 e 17 anos. Estavam abraçados, sorrindo, felizes. Você tem irmã? Margarete perguntou, seguindo meu olhar. Tenho um irmão, respondi. Que legal. Família pequena então. A minha tem 3 filhos, mas Rafael e Ana são especiais. Nasceram com 1 ano de diferença. São inseparáveis. Inseparáveis. Essa palavra voltaria para me assombrar muitas vezes. O almoço foi uma aula de sutileza tóxica. Nada do que ela disse era abertamente ofensivo. Tudo podia ser interpretado como preocupação maternal, interesse genuíno, conversa educada. Mas cada frase carregava um peso, uma comparação, uma crítica disfarçada. Você trabalha com que mesmo? Ela perguntou enquanto servíamos a salada. Sou designer gráfica, respondi. Ah, que interessante. É um mercado difícil, não é? Deve ser instável financeiramente. É estável, sim, eu disse. Trabalho numa empresa grande. Que bom, porque Rafael tem um padrão de vida que ele está acostumado. Não que isso seja importante, claro. Amor não tem preço. Rafael não disse nada. Ele simplesmente continuou comendo, como se aquelas palavras não tivessem acabado de insinuar que eu não era boa o suficiente para sustentar o estilo de vida do filho dela. E continuou. Você cozinha? Um pouco, entendo. Hoje em dia, as moças não aprendem mais essas coisas. Tudo é aplicativo de entrega, mas Rafael adora comida caseira. Eu faço um estrogonofe que ele pede toda semana. Talvez um dia eu te ensine a receita. Mas é complicada, viu? Tem que ter mão boa. Você malha? Faço yoga. Ah, yoga. Que zen. Eu faço pilates e musculação. É importante manter o corpo, especialmente depois dos 30. Quantos anos você tem mesmo? 28. Ah, ainda está nova. Aproveita enquanto o metabolismo funciona. Você quer ter filhos? Sim, no futuro. No futuro, ela repetiu. Espero que não muito distante. Eu não estou ficando mais nova e sonho em ser avó. Ana já disse que quer me dar netos logo. Ela é mais velha que Rafael, sabe? Sempre foi mais madura, mais responsável. Cada pergunta, cada comentário era uma cutucada. Não forte o suficiente para eu reclamar, mas constante o suficiente para me fazer sentir inadequada. E Rafael? Rafael comia seu estrogonofe perfeito em silêncio. Quando fomos embora, 4 horas depois, eu estava exausta. Não fisicamente, emocionalmente. Como se tivesse corrido uma maratona, onde cada obstáculo era uma crítica velada. Como foi? Rafael perguntou no carro, sorrindo. Minha mãe amou você. Amou? Eu repeti, incrédula. Ela não parou de me julgar o almoço inteiro. Julgar? Que isso, amor? Ela só estava conhecendo você, fazendo perguntas. É o jeito dela, o jeito dela. Essa frase se tornaria o mantra da nossa relação. Toda vez que eu tentava apontar algo, toda vez que eu me sentia mal, era sempre, é o jeito dela. Ela não quis dizer isso. Você está interpretando mal. Ela te adora, só não sabe demonstrar. E eu acreditei. Porque quando você ama alguém, você quer acreditar que pode fazer funcionar. Você quer acreditar que com tempo, com esforço, com paciência, as coisas vão melhorar. Você quer acreditar que você é o problema, porque se você é o problema, você pode mudar, você pode consertar, você pode ser boa o suficiente. Então eu tentei. Tentei durante 2 anos. Fui a todos os almoços de domingo. Ouvi todas as críticas com sorriso no rosto. Aprendi a fazer o estrogonofe dela, mesmo que o meu nunca ficasse tão bom. Comprei roupas mais caras, mudei o corte de cabelo, emagreci 5 quilos, comecei a ir ao Pilates. Tudo para ser aceita, tudo para ser boa o suficiente. Mas nunca era, porque a régua se movia. Cada vez que eu atingia um padrão, ela criava outro. Cada vez que eu tentava agradar, ela encontrava algo novo para criticar. E o pior era que ela fazia isso com tanta sutileza, com tantos sorrisos, com tantos... Estou te falando isso porque me preocupo com você, que eu comecei a duvidar da minha própria percepção. Será que eu estava sendo sensível demais? Será que ela realmente estava sendo maldosa? Ou eu estava interpretando mal? Será que o problema era mesmo comigo? Essa dúvida me consumiu. Me fez questionar tudo. Minha roupa, meu corpo, meu trabalho, minha inteligência, meu valor. Eu que tinha me formado com honras, que tinha construído uma carreira sólida, que tinha amigos que me amavam e uma família que me apoiava, de repente, me via como inadequada. Tudo porque uma mulher que mal me conhecia
havia decidido que eu não era boa o suficiente para o filho dela. E Rafael? Rafael amava a mãe. Amava cegamente, incondicionalmente, da forma que filhos únicos emocionalmente amam mães controladoras. Ele não via, ou não queria ver. Toda vez que eu tentava conversar, ele defendia. Minha mãe não é assim. Você está exagerando. Ela só quer o meu bem. O nosso bem. Até que chegou o dia que eu pedi ele em casamento. Sim, fui eu quem pediu. Depois de 2 anos juntos, de morarmos juntos há 6 meses, de construirmos uma vida, eu achei que estava na hora. Preparei um jantar especial, comprei uma aliança, ensaiei 1000 vezes. Quando perguntei, ele sorriu aquele sorriso que me fez apaixonar por ele e disse sim. Estávamos felizes, até contarmos para a mãe dele. A reação dela foi calculada. Ela não gritou, não reclamou abertamente, não disse que eu não era boa o suficiente. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, ela sorriu, abraçou o filho, me deu um abraço frio e disse: que surpresa! Eu achava que Rafael ia me contar primeiro antes de decidir algo tão importante. Mas tudo bem, cada um tem seu jeito de fazer as coisas. Rafael ficou vermelho. Desculpa, mãe, foi meio de surpresa. A Camila me pediu e eu... Ela te pediu? Margarete repetiu, olhando para mim como se eu tivesse cometido um crime. Que moderno! Na minha época, era o homem quem tomava a iniciativa nessas coisas. Mas os tempos mudaram, né? As moças de hoje são mais assertivas. O veneno estava ali, na pausa antes de assertivas, no tom, no olhar. Mas se alguém questionasse, ela diria que estava apenas comentando, que não tinha má intenção, que eu estava sendo sensível demais. E foi pior daí em diante. Cada detalhe do casamento se tornou uma batalha. Ela tinha opinião sobre tudo: o local, a decoração, o vestido, a lista de convidados, o menu, a música. E sempre comparava com o casamento que Ana teria. Porque Ana, apesar de ainda não estar noiva, já tinha tudo planejado. Ana tinha bom gosto. Ana sabia como fazer as coisas direito. Ana não precisaria de ajuda porque Ana era naturalmente elegante. Eu aguentei, sorri, concordei quando dava, discordei delicadamente quando não dava. Tentei manter a paz, tentei incluí-la, tentei fazer dela parte do processo, imaginando que isso criaria uma ponte entre nós, imaginando que no dia do meu casamento, ela finalmente me veria como família. Mas 2 semanas antes do casamento, tudo mudou. Ana anunciou que ia fazer uma festa de noivado, uma festa surpresa, porque ela tinha acabado de ficar noiva. E a data? O mesmo dia do meu casamento. Quando Margarete me ligou para contar, sua voz estava efusiva de alegria. Camila, você acredita? Minha Ana está noiva. Vou ser sogra também. Estou tão feliz. A festa vai ser no mesmo dia que seu casamento, infelizmente. Que coincidência, não? Mas tenho certeza que você entende. É a vida. Não podemos controlar essas coisas. Meu coração afundou. O mesmo dia. Não uma semana antes, não uma semana depois. O mesmo dia. E você vai poder ir nos 2? Eu perguntei, minha voz tremendo. Ah, querida, ela suspirou. Vou tentar, mas você sabe como é. Sou a mãe da noiva. Tenho certas obrigações, mas vou fazer o possível, prometo. Ela não fez o possível. 3 dias antes do casamento, ela ligou. A voz estava fraca, quase sumindo. Camila, querida, estou me sentindo muito mal. Acho que estou ficando doente. O médico disse que preciso de repouso. Não sei se vou conseguir ir ao seu casamento. Estou tão triste, mas preciso me cuidar. Você entende, não é? Eu entendi. Entendi perfeitamente. Ela estava escolhendo, e ela não estava escolhendo a mim. No dia do casamento, quando abri o Instagram à tarde e vi os stories dela dançando na festa da Ana, eu finalmente entendi que nunca tinha sido sobre mim não ser boa o suficiente. Era sobre ela nunca querer que eu fosse, porque se eu fosse boa o suficiente, se eu fosse aceita, se eu fosse amada, ela perderia o controle. E controle era o que ela mais queria. Então eu parei de tentar. Casei sem ela, sorri sem ela, fui feliz sem ela, e durante 3 semanas vivi em paz sem ela. Até as 52 chamadas. As 3 semanas após o casamento foram reveladoras, não apenas porque foram pacíficas, mas porque mostraram como minha vida poderia ser sem aquela presença tóxica constante. Rafael e eu acordávamos tarde, tomávamos café na cama, assistíamos filmes ruins no sofá, cozinhávamos juntos sem medo de críticas. Não havia ninguém ligando para dizer que estávamos fazendo algo errado, que deveríamos visitar, que Rafael estava esquecendo a família.
Era estranho. A ausência de toxicidade parecia uma presença positiva, como se finalmente houvesse espaço para respirar dentro do nosso apartamento. Espaço que antes estava ocupado pela ansiedade, pela antecipação da próxima crítica, pela tentativa constante de ser boa o suficiente. Rafael notou também. Ele estava mais leve, mais presente, ria mais fácil. E num desses momentos, ele disse algo que me surpreendeu. Sabe, eu não percebia como minha mãe era presente. Não é a palavra certa. Presente positivamente é bom. Ela era invasiva? Ele pensou por um momento. É, invasiva, controladora. Sempre foi assim. Mas eu achei que era normal. Achei que era amor. Era a primeira vez que ele admitia isso. E eu não empurrei. Não disse, eu te avisei. Ou, finalmente você vê. Apenas segurei a mão dele e disse, eu sei que você a ama. E eu respeito isso, mas também precisamos de limites. Ele concordou com a cabeça. Lentamente, mas concordou. Então vieram as chamadas. Começou num domingo, como eu disse. Uma chamada. 2, 5, 10, 15. Eu não atendi nenhuma. Rafael atendeu a primeira vez que ela ligou para ele, mas depois que ela pediu para falar comigo especificamente, ele ficou confuso. Por que ela não está ligando diretamente para você? Ele perguntou para a mãe. Ela disse que você bloqueou ela. Eu não bloqueei, eu corrigi, apenas silenciei. É diferente. Mas para ela, que estava acostumada a ter acesso irrestrito, silenciar era a mesma coisa que bloquear. Era rejeição, era perda de controle. E Margaret não lidava bem com perda de controle. As chamadas continuaram. 20, 30, 40. Rafael começou a ficar preocupado. Não com ela, percebi, mas com a situação. Amor, isso não é normal, ele disse. 52 chamadas? Minha mãe nunca fez isso antes. Talvez seja realmente urgente. Ou talvez seja manipulação, eu respondi calmamente. Lembra quando ela estava morrendo de doença no dia do nosso casamento? Lembra dos stories? Ele se calou. Aquela ferida ainda estava fresca. Ele tinha visto os stories também, depois que eu mostrei. Tinha ficado chocado. Tinha confrontado a mãe, que disse que tinha melhorado milagrosamente, que tinha ido apenas por algumas horinhas, que não tinha sido nada demais. Mas os stories mostravam 5 horas de festa. 5 horas que ela poderia ter estado no nosso casamento. Então o que fazemos? Rafael perguntou. E percebi que era a primeira vez que ele dizia, fazemos. Não. O que você vai fazer ou você tem que entender minha mãe. Era nós, juntos, contra o problema. Vamos esperar, eu disse. Se for realmente urgente, ela vai deixar mensagem. Ela vai mandar texto. Ela vai encontrar uma forma de comunicar além de simplesmente ligar insistentemente. Rafael concordou, mas eu via a ansiedade nele. A culpa filial é uma coisa poderosa. Passaram-se 2 dias. As chamadas pararam. Nenhuma mensagem, nenhum texto, nenhum e-mail. Silêncio. Rafael relaxou. Viu? Eu disse. Não era urgente. Era apenas ela querendo atenção. Ele não respondeu, mas eu vi no olhar dele que ele estava começando a entender. Mas no 3º dia, a irmã ligou. Ana. Eu não tinha o número dela salvo. Então, quando Rafael atendeu e ficou pálido, eu soube. Entendi. Ele disse na ligação, tom grave e preocupado. Eu falo com ela. Eu ligo de volta. Quando desligou, ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Compaixão misturada com determinação. Minha mãe está no hospital. Ana disse que ela está pedindo por você. Especificamente por você. Não por mim. Por você. Hospital. A palavra pairou no ar entre nós. Eu senti um aperto no peito. Não de preocupação, mas de raiva. Mais uma manipulação? Mais um drama? Mas e se fosse real? E se ela realmente estivesse doente e eu me recusasse a ir e algo acontecesse? Eu viveria com essa culpa? E era exatamente isso que ela estava contando. A culpa, o medo, a obrigação social, a aparência. Como eu ficaria se a sogra morresse e todo mundo soubesse que ela tinha me ligado 52 vezes e eu não atendi? Como eu pareceria? Como Rafael me veria? Mas então eu lembrei. Os stories, o vestido azul royal, a risada dela na pista de dança enquanto eu caminhava até o altar. E algo dentro de mim endureceu. Qual hospital? Eu perguntei. São Lucas. Ela está internada há 2 dias. O quê? Eu quase gritei. 2 dias e só agora a Ana liga? As 52 chamadas foram antes dela estar internada, Rafael disse lentamente, fazendo as contas também. Ela estava ligando antes de ir para o hospital. Então, não era sobre o hospital. Não era sobre doença. Era sobre outra coisa. Algo que ela queria de mim antes mesmo de ficar doente. Algo que as 52 chamadas não conseguiram resolver. E agora, hospitalizada, ela usava isso como cartada final.
Porque quem não visita uma sogra doente no hospital? Que tipo de pessoa faz isso? Vou ir, eu disse, mas vou sozinha, e vou no meu tempo. Não porque ela está manipulando, mas porque eu preciso olhar nos olhos dela e entender o que ela quer. Rafael assentiu. Eu te levo. Não, eu disse firmemente, eu vou sozinha. Isso é entre mim e ela. O hospital cheirava a álcool e a medo. Eu andei pelos corredores brancos, meus passos ecoando, meu coração batendo rápido, não de preocupação, mas de antecipação. Eu ia descobrir a verdade. Finalmente, sem Rafael como intermediário, sem Ana como plateia, era só eu e Margarete. E ela ia ter que ser honesta. Ou, pelo menos, eu ia ter respostas. O quarto dela era no 3º andar. Privativo, claro. Margarete não ficaria em enfermaria comum. Quando cheguei à porta, respirei fundo 3 vezes. Me preparei. Bati levemente e entrei. Ela estava na cama, pálida, mas acordada, sozinha. Quando me viu, os olhos dela se arregalaram. Não de alívio, de algo que parecia medo. Você veio? Ela disse, a voz rouca. Vim, eu respondi, ficando perto da porta. O que você quer, Margarete? Ela fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia lágrimas ali. Lágrimas reais ou performáticas? Eu não sabia. Eu preciso pedir desculpas, ela disse. As palavras eram tão inesperadas que eu quase não processei. Desculpas? Pelo casamento. Por tudo. Eu fui terrível com você. E agora, aqui nessa cama, olhando para o teto e pensando que posso morrer, eu percebi que fui uma idiota. Posso morrer? Eu repeti. O que você tem? Ela hesitou. A hesitação foi longa demais, calculada demais. Problemas cardíacos? Ela disse finalmente. Vou fazer exames. Pode ser grave. Problemas cardíacos que apareceram de repente, 3 semanas depois do meu casamento, exatamente quando ela percebeu que eu não ia mais ceder às manipulações? Por que você me ligou 52 vezes? Eu perguntei diretamente, antes de vir para o hospital. O que você queria? Ela desviou o olhar. Eu precisava te contar algo. Algo que não podia esperar. Mas você não atendeu. E o que era tão urgente? Ana está grávida. O silêncio que se seguiu foi denso. Ana está grávida e você me ligou 52 vezes para me contar isso? Não faz sentido. Margarete mexeu nas mãos, nervosa. É que a festa que ela fez, a festa de noivado, era fake. Fake? Eu repeti, confusa. O noivado era fake. Ela não está realmente noiva. Ela fez a festa para competir com você, com o seu casamento. E eu ajudei. Eu fingi estar doente. Fui para a festa dela. E agora descobri que tudo era mentira. Ela só queria atenção. E eu caí, como sempre caiu. Eu senti minha mente trabalhando para processar aquilo. Ana tinha feito uma festa fake de noivado no dia do meu casamento? E Margarete tinha escolhido ir lá, ao invés de vir ao meu casamento verdadeiro? E agora estava arrependida porque descobriu que tinha sido manipulada pela própria filha? Você me ligou 52 vezes para me contar que sua filha te manipulou? Minha voz estava calma, quase clínica. É isso? Não, Margarete disse, a voz quebrando. Eu liguei porque percebi. Percebi como eu trato você, como eu sempre tratei, como eu projeto na Ana toda a perfeição que eu queria ter, e em você todo o fracasso que eu me sinto. Você me lembra quem eu era na sua idade, independente, forte, e eu te odeio por isso, porque eu desisti de ser essas coisas quando casei, e você não desistiu. As palavras saíram dela num jorro. Confissão, verdadeira ou manipulação final, eu não sabia ainda, mas era a primeira vez que ela admitia algo real, algo cru, algo que não tinha verniz de educação ou desculpa de preocupação maternal. Eu devia sentir compaixão, devia sentir pena, mas o que senti foi raiva fria. Então, você me maltratou durante 2 anos porque eu te lembro das suas escolhas? Perguntei. Você me humilhou, me diminuiu, me fez questionar meu valor, porque você se arrepende da sua vida. Ela chorou. Chorou de verdade, eu acho. Eu fui horrível, eu sei. E agora, aqui, doente, percebendo que posso morrer e que meus filhos vão se lembrar de mim como uma pessoa terrível, eu quero mudar, quero fazer diferente. Quero que você me perdoe. Perdão. Ela queria perdão. E eu devia dar? Devia ser a pessoa maior, a que entende, a que tem compaixão. Devia esquecer tudo porque ela estava numa cama de hospital com problemas cardíacos que podem ou não ser graves. Não sei se posso perdoar você, Margarete, eu disse honestamente. Não agora, não assim. Você me machucou demais, por tempo demais, e eu passei 3 semanas sem você, e foram as melhores 3 semanas desde que conheci seu filho. Isso diz alguma coisa, ela soluçou. Eu sei, mas por favor, me dá uma chance de provar que posso ser diferente, que posso ser a sogra que você merece. E ali estava, a escolha.
Eu podia sair daquele quarto, cortar relações, viver minha vida em paz longe dela. Ou podia dar uma chance sabendo que talvez fosse manipulada de novo, mas também sabendo que se não tentasse, sempre me perguntaria: e se? Saí do hospital sem dar resposta. Disse a ela que precisava pensar. Ela aceitou, ou fingiu aceitar. Quando cheguei em casa, Rafael estava andando de um lado para o outro na sala, ansioso. E aí? Ele perguntou. Sua mãe está bem? Não vai morrer. Pelo menos não hoje. Contei tudo. A confissão, a revelação sobre Ana, a manipulação da festa fake, os 52 chamadas, o pedido de perdão. Rafael ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele se sentou pesadamente no sofá e colocou a cabeça nas mãos. Minha família é uma bagunça, ele disse. Não é você, é minha mãe. Sempre foi. E eu fui muito cego, muito acomodado, muito covarde para admitir. Ele me olhou com olhos vermelhos. Desculpa. Por tudo. Por todas as vezes que defendi ela ao invés de te defender. Por todas as vezes que disse que você estava exagerando. Por não ter ido ao hospital com você hoje, porque eu sabia. Eu sabia que você precisava enfrentar isso sozinha. Eu me sentei ao lado dele. Você não é responsável por sua mãe. E eu não quero que você escolha entre nós. Não quero ser esse tipo de esposa, mas preciso que você me apoie, que acredite em mim quando digo que algo é tóxico, que me defenda quando ela me atacar. Ele pegou minha mão. Vou, prometo. Daqui para frente, eu vou. Passaram-se dias. Margarete recebeu alta do hospital. Os exames mostraram que o problema cardíaco era ansiedade. Ansiedade aguda causada por estresse emocional. O médico recomendou terapia. Ela começou a fazer, e pela primeira vez em 2 anos, ela me mandou uma mensagem que não era crítica ou cobrança. Era uma foto de um livro. O título era Mães Tóxicas e Como Se Curar. E embaixo da foto, uma mensagem. Comecei a ler. É difícil se ver descrita como vilã, mas é necessário. Eu não respondi imediatamente. Deixei a mensagem ali, processei, senti, e depois de algumas horas, respondi. É um começo. Ela pediu para nos encontrarmos. Café, lugar neutro, público. Eu aceitei, mas com condições. Rafael iria junto, não como mediador, mas como testemunha, como apoio. Ela concordou. O café foi estranho. Ela estava diferente, mais contida, menos performática. Pediu desculpas de novo, mas dessa vez com especificidades. Desculpa por ter faltado ao casamento. Desculpa por ter comparado você com Ana. Desculpa por ter comentado sobre seu peso, seu trabalho, suas escolhas. Desculpa por ter te feito sentir que não era boa o suficiente quando o problema sempre fui eu. Eu ouvi. Rafael ouviu. E quando ela terminou, eu disse, eu aceito suas desculpas. Mas aceitação não é esquecimento. Não é absolvição imediata, é reconhecimento. E a partir de agora, temos regras, limites. Ela assentiu. Me diga. Primeira regra, sem críticas. Se você não tem algo genuinamente gentil ou construtivo para dizer, fique em silêncio. Segunda regra, sem comparações. Nem com Ana, nem com outras noras, nem com suas expectativas. Terceira regra, sem manipulação. Sem fingir doença, sem vitimização, sem usar Rafael como intermediário. Quarta regra, respeito ao nosso espaço. Não aparece sem avisar. Não liga 52 vezes. Liga uma, deixa mensagem, espera resposta. E se eu quebrar essas regras? Ela perguntou. Consequências, eu disse calmamente. Primeira vez conversamos. Segunda vez, distância temporária. Terceira vez, distância permanente. Sua escolha. O silêncio foi longo. Rafael estava tenso ao meu lado, mas não interferiu. Finalmente, Margarete assentiu. Concordo. E obrigada por me dar essa chance. Por não desistir completamente de mim. Eu não fiz isso por você, eu disse honestamente. Fiz por mim, porque eu não quero viver com amargura. Não quero que você tenha esse poder sobre mim. Então estou escolhendo tentar, mas é tentativa, não garantia. 6 meses depois, as coisas eram diferentes, não perfeitas. Margarete ainda escorregava às vezes. Ainda fazia comentários que tinham um fio de crítica. Mas quando eu apontava, quando dizia, isso quebrou a regra 1, ela parava, pedia desculpas, reformulava, estava tentando. Ana, por outro lado, não estava tentando. Quando descobriu que Margarete tinha me contado sobre a festa fake, ficou furiosa. Parou de falar com a mãe por meses. Margarete sofreu com isso, mas não cedeu. Não foi atrás, não implorou, não fingiu que nada tinha acontecido. Pela primeira vez, ela colocou limites na filha também. E a gravidez? Essa era real.
Ana estava grávida, solteira, grávida e brava com a mãe por ter revelado seus jogos. Margaret estava em terapia processando tudo isso, tentando entender como tinha criado uma filha manipuladora e um filho submisso, tentando não repetir os mesmos padrões com os futuros netos. Um dia, tomando café na casa dela, sim, voltei a ir, mas agora com limites, ela me disse algo que me surpreendeu. Você me salvou? Como assim? Perguntei. Quando você me deu aquelas regras, quando você não simplesmente me perdoou e fingiu que estava tudo bem. Você me deu estrutura, limites, e pela primeira vez eu tive que olhar para mim mesma de verdade. E não gostei do que vi, mas isso me fez querer mudar. Eu não te salvei, eu disse. Você se salvou. Eu só não te permiti me afogar junto. Rafael estava mais feliz, mais leve. Tinha começado terapia também, processando a dinâmica familiar, entendendo seu papel, aprendendo a ser marido antes de ser filho. Nossa relação cresceu, ficou mais forte, mais honesta. E as 52 chamadas viraram piada entre nós. Toda vez que o celular tocava muito, Rafael dizia, brincando, não são 52 ainda, pode deixar tocar? E rimos, porque a dor tinha virado história, e a história tinha virado aprendizado. Aprendi muitas coisas naquele processo. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que estabelecer limites não é maldade, é necessidade. Aprendi que perdão não significa esquecer, significa lembrar sem que doa tanto. Aprendi que mudança é possível, mas só quando a pessoa quer realmente mudar. E aprendi que, às vezes, a maior gentileza que você pode fazer por alguém é não permitir que te maltratem. Quando olho para trás, para aquela noiva que chorou no chuveiro tantas vezes, que se diminuiu para caber num espaço que nunca seria grande o suficiente, sinto compaixão. Ela tentou tanto, tão desesperadamente, e ela merecia mais. Merecia ser vista, aceita, amada sem condições. Hoje sou diferente. Não porque sou mais dura, mas porque sou mais clara. Sei meu valor, sei meus limites, e não negocio nenhum dos dois. Margaret e eu nunca seremos melhores amigas. Nunca teremos aquela relação de sogra-nora dos comerciais de margarina. Mas temos algo mais valioso. Temos respeito, temos honestidade e temos limites saudáveis que permitem que existamos na vida uma da outra sem destruir uma a outra. E Rafael? Rafael aprendeu que defender a esposa não significa atacar a mãe. Significa equilibrar. Significa honestidade. Significa amor maduro. Não amor cego. E isso nos tornou mais fortes. As 52 chamadas mudaram tudo. Não porque trouxeram reconciliação fácil ou perdão instantâneo, mas porque forçaram confronto, forçaram verdade, forçaram mudança. E mudança, mesmo dolorosa, é às vezes o maior presente. Se você está lendo isso, se você está vivendo algo parecido, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não está louca. Se toda interação com alguém te deixa exausta, confusa, questionando sua percepção, não é você, é manipulação. Segundo, você não precisa aceitar maus tratos em nome do amor familiar. Família que te ama te respeita. Família que te respeita te ouve quando você diz que algo machucou. Terceiro, estabelecer limites não te faz má pessoa, te faz pessoa que se valoriza. E quarto, mudança só acontece quando há consequências. Se você continua aceitando o inaceitável, não há razão para a outra pessoa mudar. Você merece paz. Você merece ser amada sem ter que desaparecer. Você merece espaço para ser você mesma, com suas imperfeições, suas escolhas, sua vida. E se alguém não consegue te dar isso, não é sobre você não ser boa o suficiente. É sobre eles não estarem prontos para amar de forma saudável. Minha sogra não foi ao meu casamento, e aquilo quebrou algo em mim. Mas no processo de me reconstruir, me tornei mais forte, mais clara, mais eu. As 52 chamadas foram o catalisador, mas a mudança, essa veio de dentro, de decidir que eu valia mais do que aquilo, que minha paz valia mais do que aprovação, que meu valor não estava na régua de ninguém, mas na minha própria. E hoje, quando o celular toca, eu não tenho mais medo, não tenho mais ansiedade, porque sei que posso escolher atender ou não. Sei que posso escolher que papel as pessoas têm na minha vida. E sei que não devo nada a ninguém, além de respeito, honestidade e limites claros. Essa é minha história. De humilhação a empoderamento. De 52 chamadas a uma vida de paz. De sogra ausente a sogra presente, mas com limites. Não é perfeito, mas é real. E é meu. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração.
Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Obrigada por me ouvir, por estar aqui, por validar essa jornada com sua presença. Até a próxima história. E lembre-se, você vale mais do que pensa. Sempre valeu.